galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio dessa nova série aqui do canal, investindo R$100 na prática. E hoje é o segundo episódio, segundo mês do ano, e vamos ver lá como é que tá as nossas movimentações desse mês. Então, iniciando, eu queria mostrar para vocês como tá a carteira do canal. Começamos no mês passado, temos esse objetivo, essa meta de investir até R$100, mas a gente nem chegou a investir isso, investimos apenas R$ 95,30, porque as escolhas que a gente fez por conta dos valores não chegou a bater os R$100. E o nosso saldo já foi para 97, tivemos uma pequena valorização, muito por conta do ativo que a gente escolheu de ação, né? A Itaúsa teve uma grande valorização, quase 8% de um mês para o outro. E o fundo imobiliário que a gente investiu está com uma pequena desvalorização, mas como eu até expliquei para vocês, o grande foco dessa carteira é ter um objetivo de longo prazo. Então a gente vai construir patrimônio e buscar ter um resultado, um rendimento com os proventos, os dividendos que são pagos mensalmente. E já em fevereiro, no primeiro mês, né, de ativação da carteira, a gente já teve proventos pagos por conta desse fundo imobiliário, o KNSC11 que a gente comprou, e já pagou 60 centavos aqui no dia 13, essa semana ele já pagou. E a Itaúsa já está com alguns pagamentos para efetuar. Em abril a gente vai receber alguns valores e em março também. Então a gente já está com uma pequena prospecção do que vai receber, e aqui no ano a gente já está com um valor acumulado de 3,73. Então antes eu queria que vocês analisassem aqui comigo como é que está o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Ele vem tendo uma queda nos últimos 3 meses, ele teve uma pequena alta aqui no final de dezembro, mas ele voltou a cair. Então aqui nos últimos 3 meses ele está com um cenário bem negativo. E se a gente olhar nas ações, as ações vêm tendo uma pequena alta aqui nesse margem de tempo de 3 meses. E é muito importante a gente visualizar como tá esses índices, porque é a média do nosso mercado. Então a gente consegue ver a média das ações olhando o Ibovespa, que é um índice das ações, e a gente consegue ver a média dos fundos imobiliários olhando o IFIX. Quando eu estico esse gráfico, né, digamos aqui para os últimos 5 anos, eu vejo que ele ainda está em um cenário negativo, ele não está nem próximo da máxima histórica, e ele só não está tão ruim igual a queda da pandemia. Então aqui a gente consegue ver que na pandemia ele teve a sua média reduzida para 2.200 pontos e agora ele está com 3.018. Então a gente vê uma possibilidade de investir em fundos imobiliários por estar em queda o mercado. Brando, e nas ações? Nas ações também a gente vê uma valorização dos últimos 5 anos, mas também o mercado ele não está nem próximo da sua máxima histórica dos últimos 5 anos, que ele chegou a bater 134 mil. Então a gente consegue assim ver de margem ampla, tanto nos dois mercados, possibilidades de investir. Porém, eu enxergo hoje mais oportunidades no IFIX. E falando nisso, vamos para as opções que eu selecionei para investir no mês de fevereiro. Então, a primeira opção é Itaúsa. Vamos continuar com o Itaúsa. Brando, por quê? Você pode ter alguns pontos. Porque a Itaúsa, ela é uma empresa, como eu já adiantei no mês passado, que ela vai cumprir muito o checklist daquilo que a gente quer. Que é uma empresa que ela vem tendo lucro nos últimos 5 anos, é uma empresa que nunca deu prejuízo fiscal, é uma empresa que possui dívida menor que o seu patrimônio, é uma empresa que vem apresentando crescimento nos lucros. Então, como eu quero investir para longo prazo, é muito importante olhar para o que já passou dessa empresa, como ela vem performando para que ela continue. E fora isso, os principais indicadores de Itaúsa está bem interessante. O preço sobre o lucro dela está 7,59, abaixo de 10, interessante. O P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está próximo do justo, tá? 1,23, fora que o yield dela está acima de 6%. Isso chama muita atenção para o perfil de ativo, para o perfil de empresa que eu quero investir. Então, vamos continuar investindo em Itaúsa. E no mês de fevereiro, eu escolhi 4 ações de Itaúsa e eu consegui comprar pelo preço médio de R$ 9,71, vai aparecer o print aí da ordem, e eu peguei 4 unidades. Então a gente vai alocar dos R$100 que a gente tem, R$ 38,84 nas ações da Itaúsa. Como eu vou alocar
R$ 100, eu ainda tenho 61,16 para fazer alguma outra operação, e eu escolhi um fundo imobiliário para estar investindo. Escolhi o Kiso 11, ele é um fundo de fundos, e aqui eu até posso explicar um pouco melhor para vocês, mas se vocês tiverem interesse mesmo, eu posso fazer um vídeo só sobre fundos de fundos, que o que é? É um fundo imobiliário que vai investir em outros fundos. Eu até separei aqui o último relatório dele, que explica muito disso. Ele tem aqui uma parte que vai mostrar a alocação desse fundo imobiliário. Então, hoje, ele investe em mais de 39 ativos. Aqui tem diversos fundos que são até muito conhecidos, que ele já investe: BTLG, MXRF, HGLG, XPLG, VISC11. Então, tem vários fundos conhecidos no mercado que ele já investe. Então, o que isso quer dizer, Brando? Quer dizer que eu investindo no Kiso 11, automaticamente eu estou investindo o meu dinheiro, né, o meu patrimônio, nesses outros fundos imobiliários. E por ele ser um fundo de fundo, ele tem uma grande diversificação. Aqui a gente consegue ver, mais de 30% está em papel, uma parte em renda urbana, parte em loja, parte em segmento bancário, tem fundo híbrido, tem fundo de shopping, fundo de galpão logístico. E se a gente for ver como é que está a divisão por classe de ativos dele, quase 98% está em cotas de outro fundo imobiliário, então 100% do patrimônio deles, quase 98% está investido em outros fundos e uma pequena parte em renda fixa, possivelmente é o que ele tem em caixa. E analisando isso, ele está com uma cotação aqui de 6,67, eu consegui comprar de 6,66. Ele está com yield de quase 13% nos últimos 12 meses, então ele vem pagando mais de 1% ao mês, isso isento de imposto de renda, é uma coisa muito positiva. Um ponto que não é tão positivo desse fundo é que ele não tem uma liquidez muito alta. Ele tem uma liquidez de apenas 542 mil por dia. Tem fundos que movimentam mais de milhões com a liquidez diária, então ele não tem uma liquidez tão alta, mas para o nosso cenário, que estamos investindo pouco recurso, é mais do que fundamental, porque a ordem que a gente precisar comprar ou vender em cima disso, a gente vai conseguir efetuar. E interessante também que ele está com um indicador de preço sobre o valor patrimonial bem abaixo. Então, normalmente, quando um fundo está sendo negociado a 1, aqui no P sobre VP, ele tem um preço justo. O valor patrimonial dele está sendo negociado na bolsa. Como ele está com 0,91, entende-se que ele tem 9% de desconto. Só que o outro ponto mais interessante de um fundo de fundos é que esse valor patrimonial dele é regido, é mensurado pela alocação que ele tem nos outros fundos. E como eu mostrei para vocês, o nosso IFIX está bem abaixo. Então, esses outros fundos que ele investe também estão com P sobre VP descontado. E eu comprando ele com desconto, eu consigo ter um desconto no desconto. É como se você fosse uma loja, comprasse uma roupa que está lá com 10% de desconto e você tem um cupom exclusivo que você faz com que aquela blusa, aquela roupa, fique mais barata ainda. Então, esse é o cenário que eu consigo ver aqui para alocação no Kiso 11 e por isso que eu estou levando parte da aplicação desse mês para ele. Eu tenho até R$61, né, para poder aplicar nele. Então, eu comprei 9 cotas, que saiu a 6,66, que vai dar R$59,94. Mais uma vez, não vamos conseguir investir os R$100 fechado por conta do valor das cotas que a gente vai estar escolhendo, mas é uma aplicação, um movimento muito interessante. Então, como eu fiz no mês passado, vou lançar aqui esses ativos na minha carteira. Muito importante vocês terem e vocês utilizarem um consolidador. Eu já mostrei, né, que eu faço aqui no Investidor 10, caso você tenha interesse, você também pode estar fazendo. Então, Itaúsa 4, foram 4 unidades. Hoje eu estou gravando no sábado, mas a aplicação eu fiz ontem, eu fiz na sexta. Brando, por quê? Porque a nossa bolsa, ela funciona de segunda a sexta. Como eu não consegui gravar na sexta, eu fiz a aplicação na sexta para poder gravar aqui para vocês no sábado. E o valor médio que eu paguei foi R$ 9,71. Então fecha 38,34. Vou salvar aqui. Eu já vou lançar logo esse Kiso 11 que eu peguei. Não é uma ação, é um fundo. Kiso 11. Foram 9 unidades na sexta-feira. O valor R$ 59,94. Então vamos salvar e já atualizar aqui a carteira. Carteira atualizada, então a gente já começa a ver algumas alterações. Então a variação que eu tinha
na Itaúsa já mudou, porque eu aumentei a quantidade, automaticamente eu aumentei o meu preço médio, porque ela teve um aumento, né, de um mês para o outro, mas sem problemas. E também agora eu tenho um outro fundo imobiliário. Eu tenho o Kizu 11, que é um fundo de fundos, e eu tenho o KNSC11, que é um fundo de papel. E aqui na nossa diversificação, eu falei que é muito interessante vocês sempre acompanharem essa diversificação da carteira, já mudou muito. Nosso estava 50-50, bem dizer. Agora já estamos caminhando para 55 de fundo imobiliário, 44 de ação. E a minha meta, o meu objetivo é, enquanto eu não bater a meta de R$ 1.000 de patrimônio, é ter 60% de fundo imobiliário, 40% de ações. Brando, por que isso? Porque a minha estratégia é crescimento de patrimônio com uma renda passiva. E os fundos imobiliários, eles fazem isso com uma frequência maior do que as ações. Então, esses fundos imobiliários que eu comprei, que eu tenho, né, no próximo mês eu já tenho o direito de receber. Como foi no KNSC 11, comprei em janeiro, em fevereiro já recebi. No Kizu 11, do mesmo modo, eu comprei agora em fevereiro, em março eu já vou receber. E no último mês, o Kizu, ele pagou 7 centavos por cota. Então, o intuito é que no próximo mês ele também já me pague isso. Foram 9 cotas vezes 7 centavos, 63 centavos no Kizu 11. Se o KNSC continuar com o pagamento que ele teve no mês passado, de 60 centavos, então só de fundo imobiliário eu já vou ter mais de R$ 1 de proventos no próximo mês. E eu tenho duas dicas para passar para vocês, pessoal. E a primeira é, quando você está iniciando, quando você está investindo com poucos recursos, não é tão interessante que você tenha muitos ativos, porque você vai acabar pulverizando muito a sua carteira. Você pode, se você quiser, pegar R$ 100, comprar Bitcoin, comprar ação, comprar fundo imobiliário, comprar estoque, comprar BDR. Você pode, você vai ter diversas opções com um dinheiro acessível, mas não faz muito sentido porque, como eu estou mostrando para vocês, você precisa ter um controle, um conhecimento sobre aquilo que você está investindo. Se você pega muitas opções, você vai ter que dar de conta de conhecer essas opções, de entender, de ir atrás de relatório, de estar ligado nas notícias que vem saindo. O pessoal que me segue no Instagram vê que eu compartilho muito notícia e principalmente eu fico acompanhando dos meus fundos, das minhas ações, acompanhando o relatório que eles passam para o mercado. Você, como investidor, precisa fazer isso. Inclusive, se você ainda não me segue no meu Instagram, segue aí, que lá eu venho frequentemente compartilhando mais conteúdos, principalmente aqui da parte da carteira, mais com questão de bastidor, questão de estar acompanhando notícia, relatório, e eu fico compartilhando lá com o pessoal no Instagram. E a outra dica que eu vou passar para vocês é uma ferramenta que tem aqui também no Investidor 10, que é as metas. Então a gente pode criar meta para nossa carteira e é muito interessante para auxiliar. Então eu vou criar duas metas aqui com vocês para vocês verem como é muito simples. A primeira é uma meta de patrimônio. Então lembra que eu falei que a minha grande meta, o meu primeiro grande objetivo é atingir R$ 1.000 de patrimônio nessa carteira? Então eu vou preencher aqui algumas informações. A primeira é o meu aporte mensal é R$ 100. Então todo mês eu vou buscar investir R$ 100 ou próximo disso, né? Que a gente vê que às vezes não chega a bater os R$ 100 exato. E o meu objetivo é ter como meta R$ 1.000. Aqui eu posso estar colocando uma variação anual. Hoje a nossa Selic ela está quase 14%, então eu poderia colocar uma variação mais alta, mas eu vou ser bem conservador, vou deixar um valor de 10%, que é um valor que qualquer pessoa que inicia nos investimentos, investindo da maneira correta, com o mínimo de conhecimento, consegue. Então eu vou salvar aqui, estou criando essa minha meta. E olha, eu já tenho 197 investido, o meu objetivo é ter R$ 1.000. A expectativa, né, é que em outubro desse ano eu já chegue a esses R$ 1.000. E lembra que uma das regras dessa carteira é, quando eu atingir R$ 1.000 de patrimônio, eu vou poder investir 10% dessa minha carteira. Então, a partir do momento que eu passar de R$ 1.000, eu vou conseguir gradativamente aumentar o meu aporte. Então, para isso, eu vou criar uma outra meta, que aqui é uma meta de provento. E nos proventos eu posso escolher ações, fundos imobiliários, estoques, BDR, que são todas opções de investimento. Até R$ 1.000 eu vou investir só em ações e fundos imobiliários, mas eu já vou deixar BDR e estoques aqui para quando eu começar a comprar, já está dentro do cálculo. Então, qual é a média de proventos mensalmente que eu quero ter? Qual é o meu objetivo? R$ 10. Então, se eu conseguir R$ 10 mensal,
para mim já é um fator muito positivo que eu já vou começar a alocar com 100 reais que eu coloco. Então eu vou deixar de investir apenas 100 reais e vou passar a investir 110. 100 reais que eu vou estar tirando do meu bolso e 10 reais proventos de investimentos que estão vindo e eu estou aumentando os meus aportes. Então eu crio aqui e pronto, ele já me mostra que eu já estou com 0,5% da minha meta concluída e isso vai auxiliar muito o crescimento da carteira de vocês e até para vocês terem uma constância, porque como eu sempre falo, iniciar nos investimentos é muito importante, porém o mais importante é você manter a constância. Então pessoal, é isso. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe com um amigo e siga o canal para que você não perca os próximos conteúdos.